Querido amigo, querida amiga, querido aluno, querida aluna, na primeira sessão da nossa semana 1, nós falamos a respeito do conceito de educação e dos seus desdobramentos. Falamos a respeito da educação como meio através do qual o ser humano desenvolve o seu potencial. Falamos sobre a educação como algo que impacta o ser humano de maneira holística, de maneira integral e aborda tanto do ponto de vista do processo quanto do ponto de vista do resultado todas as dimensões humanas, não apenas o seu intelecto, mas também as suas emoções, a sua vontade, a sua dimensão física, a sua dimensão espiritual, todos os elementos, todos os aspectos que constituem a nossa humanidade como seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Falamos também dos conceitos de educação formal e informal e como eles impactam a nossa prática de ensino, a nossa atuação como pessoas que se dispõem a ensinar, a fazer discípulos para Jesus. São conceitos importantes e que nós temos que levar em conta. Agora, nessa sessão, nós pretendemos falar sobre educação cristã, o que ela é e como ela se contrapõe a outras propostas educacionais. E queremos também falar a respeito de educação confessional e educação laica, dois conceitos importantes para o nosso curso. Então vamos lá, vamos desenvolver um pouco esses conceitos e ver como eles nos ajudam a compreender melhor o que é educação cristã, o que é aquilo que nós nos propomos a fazer. Então essa é a questão que se coloca. O que é educação cristã? Seria educação bíblica ou religiosa, aquilo que se oferece na igreja? Ou será que educação cristã é sinônimo de discipulado? Será que se trata da educação oferecida por uma escola cristã? Ou de ensino religioso que os pais transmitem aos seus filhos? É muito importante que a gente distinga a educação cristã e educação secular. Pense um pouquinho nessas questões, reflita sobre elas e me diga se você entende que educação cristã é alguma dessas coisas. Ou se talvez são todas essas coisas, ou todas essas coisas em distinção a algo que não é colocado aí, né? Nós veremos ao longo desse vídeo que a educação cristã não se define tanto pelas atividades que alguém se propõe a fazer ou pelo ambiente no qual alguém transmite ensinamento a outrem. Mas educação cristã tem a ver com os pressupostos, os pontos de partida que alguém abraça, que alguém de fato crê no nível mais profundo do seu coração quando se propõe a ensinar outra pessoa, quando se propõe a educar. Portanto, como podemos distinguir educação cristã de educação secular? Nós perceberemos que essa distinção ela é muito mais profunda do que se apresenta no primeiro momento. Ela não tem a ver tanto com conteúdo ou com ambiente, mas tem a ver com pressupostos, uma palavrinha fundamental para nós nessa discussão. Então, educação cristã é o esforço para a formação do indivíduo que, formal ou informalmente, acontece levando em conta uma cosmovisão cristã e se desenvolve a partir dela. Ou seja, a educação cristã é aquela cujos pressupostos, agentes, objetivos, meios, conteúdos e tudo mais que esteja em seu entorno é pensado debaixo do senhorio de Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Então veja, a educação cristã ela não se define necessariamente por seu conteúdo apenas, mas o aspecto, o elemento central que faz de um processo educacional realmente cristão é o ponto de partida que se coloca em Deus, na pessoa de Deus. A educação cristã ela é teorreferenciada. Ela se estrutura, ela se constrói a partir da premissa de que Deus existe e se revelou a nós nas Escrituras. De modo que
aquilo que nós ensinamos para os outros, aquilo que nós pretendemos transmitir para outros por meio desse processo educacional e aquilo que pretendemos educar a nós mesmos, digamos assim, parte da premissa de que Deus conduz esse processo. Esse processo ele é pautado naquilo que Deus deu a conhecer para nós em sua palavra, e ele também ele define não apenas o conteúdo, mas o meio pelo qual esse conteúdo é transmitido. Então, o elemento distintivo da educação cristã é a pessoa de Deus, é o senhorio de Deus. Ele define todos os elementos desse processo educacional, se de fato esse processo educacional é cristão. E a palavrinha-chave da definição aí é cosmovisão cristã. A educação cristã verdadeira, partindo da premissa de que Deus existe e que Ele é Senhor, que Ele é o Criador de todas as coisas, procura entender o mundo, enxergar o mundo a partir da perspectiva de Deus. E isso muda o modo como nós ensinamos os outros, e isso muda o modo como nós... Isso muda completamente o modo como nós encaramos os nossos conteúdos educacionais. Eles têm que passar a ser filtrados pela ótica da cosmovisão cristã e pelas lentes da Escritura Sagrada. Então, a educação cristã ela é definida e ela toma a sua forma, ela toma seu contorno, porque ela tem como ponto de partida a pessoa de Deus e o seu senhorio sobre todas as coisas. Nesse sentido, meus irmãos, o que seria uma educação secular? O que seria uma educação secular em oposição, em contraposição à educação cristã? Vejamos. A educação secular é tudo aquilo que a educação cristã não é, né? É aquela que se desenvolve a partir da negação desse senhorio de Deus e, por consequência, é pensada e efetivada em conformidade aos padrões do mundo. A mentalidade anticristã que governa esta realidade marcada pelo pecado é o mundo, né, a carne, chamada pela Bíblia também de século. Portanto, se a educação cristã ela tem como ponto de partida Deus e a sua palavra, a educação secular ela tem como ponto de partida a negação de Deus e a rejeição à sua palavra revelada, aos seus princípios de vida, aos seus testemunhos como elementos norteadores do processo educacional. Ela é secularizada, ela exclui Deus da equação e passa a transmitir o seu conteúdo ou passa a abraçar processos de ensino que são, por definição, estão em definição em rebelião contra o Criador, porque o negam tacitamente. Então, mesmo que isso não seja algo intencional ou explícito, é algo que de fato é inescapável quando Deus não é o ponto de partida e o elemento referenciador do processo educacional. Excluir Deus da equação é abraçar uma proposta secular de educação que se contrapõe a uma educação verdadeiramente cristã. Então, isso nos leva a algumas reflexões que são importantes. Veja só, qual que é a implicação disso para nós? Educação cristã e educação secular não dizem respeito a diferentes aspectos da vida humana, mas são tipos diferentes de educação. Então, veja só, educação cristã não é a educação que pais crentes dão aos seus filhos, necessariamente, e sendo que a educação que acontece lá na escola é educação secular. Educação cristã não é aquela educação religiosa que a pessoa recebe na igreja, enquanto a educação na escola é secular. Estamos falando de dois tipos diferentes de educação. Então veja, são tipos diferentes de educação, modos diferentes de educar. A primeira considera Deus e sua revelação como pontos de partida. A segunda ignora Deus e sua revelação partindo de outro lugar. Então veja só,
pais cristãos, melhor dizendo, pais crentes que vão à igreja, que se professam cristãos, podem estar educando seus filhos em casa de uma forma completamente secularizada. Como? Se Deus não é a referência na vida do lar. Se ir à igreja é uma mera tradição, um costume familiar, mas no que diz respeito às coisas que são transmitidas aos filhos no dia a dia desse lar, Deus não é a referência, Deus não é o ponto, o elemento essencial para interpretar a realidade, a chave que dá sentido a tudo. Essa educação que acontece no lar dessa família é secularizada. Uma igreja, ela pode estar educando os seus membros de maneira secularizada. Mas como assim, pastor? Sim, se essa igreja se apartou das escrituras sagradas como sua norma, como seu princípio de vida, como seu elemento condutor, seja do seu culto, seja das coisas que seja da sua missão, né, seja das coisas que ela pretende transmitir às pessoas, né, e ela se transformou, seja num centro que promove catarse coletiva, um momento ali de euforia das pessoas, e essa passa a ser a missão dessa igreja, ou se a missão dessa igreja passa a ser uma missão exclusivamente de resgate social, de influência política, e Deus não é mais o elemento centralizador, agregador e referência para tudo que essa igreja faz. Essa igreja é uma igreja secularizada. A educação oferecida para essa igreja não é cristã, é uma educação secular. Então é fundamental nós compreendermos isso, meus irmãos. Educação cristã e educação secular não dizem respeito a certos aspectos da vida, a diferentes aspectos da vida. O todo da nossa vida, ele pode ser interpretado a partir da palavra de Deus e referenciado pela pessoa de Deus, ou a partir de uma outra referência, a partir de um outro ponto de partida, de um outro ponto de vista. E isso vai definir se aquilo que nós oferecemos para as pessoas é uma educação cristã ou uma educação secularizada. Então são aspectos muito importantes que são fundamentais para tudo aquilo que nós vamos tratar daqui para frente. Por exemplo, quando nós chegarmos lá na frente e falarmos a respeito de educação escolar, pode acontecer de uma certa escola se dizer uma escola cristã e oferecer uma educação completamente secular para os seus alunos? Isso é possível? Isso não só é possível, como acontece com uma certa frequência. A escola é ligada a uma certa denominação, uma certa igreja, mas do ponto de vista do seu processo pedagógico ou dos conteúdos que ela transmite, conteúdos escolares mesmo, Deus não é o ponto de partida. A cosmovisão cristã não orienta nem a didática e nem o conteúdo que essa escola transmite. Essa escola é totalmente secularizada. Não adianta ela levar o nome de escola cristã fulano de tal, escola da denominação tal, mas se a educação proposta por essa escola não parte de uma cosmovisão cristã, de uma forma de ver o mundo referenciada por Deus e iluminada pela revelação desse Deus, de cristã essa escola não tem nada. De fato, ela está partindo de outro lugar, e esse lugar é o presente século. Ela se conformou a esse presente século. Então, é muito importante nós levarmos isso em consideração, meus irmãos, e entendermos de fato o que significa essa distinção entre educação cristã e educação secular. Isso nos leva a considerar qual é a relação entre religião e educação. Qual é a relação entre religião e educação? E aí eu chamo a atenção para você, eu chamo a sua atenção para algumas considerações que nós devemos fazer. Veja, o que é religião? Religião, no final das contas, é o impulso inato do eu em direção a Deus ou a um ídolo. Nós somos seres inegavelmente e inevitavelmente religiosos. Nós dirigimos as nossas vidas
a partir dos pressupostos de fé, a partir das crenças básicas que nós alimentamos lá no fundo do nosso coração. O coração é a fonte da vida, é dele que deriva tudo. Então, todos nós temos crenças básicas profundas no nosso coração que dirigem a nossa vida, que norteiam a nossa vida. E essas crenças básicas são religiosas, elas são premissas de fé. O ser humano foi criado para que essas crenças, para que essa fé fundamental, para que essa fé profunda lá no coração fosse depositada na pessoa de Deus, no seu ser, e fosse alimentada pela palavra dele. Mas nós caímos em pecado, nós nos tornamos seres em rebelião contra Deus. Portanto, em rebelião contra Deus, o ser humano corrompido, deformado pelo pecado, ele nutre crenças básicas, alimenta a sua fé na direção de um ídolo que ele escolhe no lugar de Deus em sua rebelião. Então veja, como que isso pode acontecer? Caído em pecado, o ser humano ele necessariamente vai nutrir crenças básicas. Se ele está em rebelião contra Deus, ele pode abraçar a sua fé a um ídolo. E quando eu falo de um ídolo, eu não estou falando aqui de um falso deus pagão, e nem de um santo da Igreja Católica, mas eu estou falando de um elemento que passa a ser norteador da vida. Esse elemento pode ser o poder, a conquista, o dinheiro, o aspecto erótico da humanidade, né, a dimensão sexual, o apetite sexual. Esse ídolo pode ter várias nuances, pode ser a dominação política, mas ele vai controlar a vida dessa pessoa. Inclusive, os ídolos pagãos eram apenas um reflexo disso. Então, se você olhar, por exemplo, para o panteão grego, cada ídolo ali ele representava alguma coisa. Hermes era o deus da guerra. As pessoas que adoravam a Hermes acima de qualquer outro deus, que declaração que eles estavam dando? A subjugar os outros, ter poderio militar é a coisa mais importante da vida. As pessoas que adoravam Atena, né, a deusa da sabedoria, declaravam que o conhecimento, o saber a respeito das coisas é o elemento mais importante norteador da vida. Então, a disposição do coração no sentido de abraçar um Deus como aquele que rege a sua vida, e esse Deus controla um aspecto da realidade, mostra onde estão as crenças básicas dessas pessoas. Onde estão as crenças básicas dessas pessoas? Quando o Deus verdadeiro não é o elemento fundante do coração, é o elemento sobre o qual o coração repousa e encontra consolo, o coração humano vai se ancorar em outro aspecto da realidade criada e vai nortear a sua vida a partir dele. E isso sempre vai gerar redução, isso sempre vai gerar ansiedade, sempre vai gerar tormentos, porque nenhum aspecto da realidade, de fato, nos traz o consolo, a paz e a plenitude de vida que Deus pode dar. E isso vai influenciar a educação que nós transmitimos para outros. Como que isso influencia a educação? Vou mostrar isso para você já já. Olha só. Veja como Deus liga a questão da fé e do temor a Ele, né, que é a própria definição de fé no Antigo Testamento, aquilo que nós ensinamos. Então aí está uma parte do Shema de Israel, aquele texto de Deuteronômio 6, tão formidável, tão crucial na revelação do Antigo Testamento, no qual Deus instrui Israel a ouvi-lo e a responder a sua palavra, o amando de todo o coração, de todas as forças, de toda a sua mente. E a partir desse amor profundo por Deus e dessa resposta de fé em Deus, é que Israel deveria instruir os outros, instruir os pequenos, instruir os filhos. Então, é a partir de um amor profundo por Deus e de um temor depositado em Deus, de uma fé direcionada a Deus, é que Israel educaria, falaria o coração, caminharia no dia a dia com os pequenos, ensinando-os o caminho certo. Portanto,
Como que a religião se relaciona com a educação? A educação influencia a religião. Então, se você instrui o seu filho a respeito da verdade, você vai influenciá-lo positivamente. Se você instrui o seu filho a partir de premissas e crenças que não são verdadeiras, que não são o Deus verdadeiro e a palavra de Deus, você vai influenciá-lo negativamente. Mas essa influência ela pode ser vencida. Agora, é impossível que você eduque, na verdade, sem partir do lugar certo. Por quê? Porque a religião determina a educação. Em outras palavras, você ensina para as pessoas aquilo que você crê, né? A educação cristã efetiva exige que quem ensine se aproprie do ensino no nível do coração. Então é isso que Deus está dizendo a Israel no Shema. Primeiro, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E então, inculca isso nas suas crianças, nos seus filhos e nas novas gerações. Sem partir do temor de Deus, sem partir de um amor devidamente depositado na pessoa de Deus, e veja que isso envolve mais do que saber um monte de coisa a respeito dele. Envolve conhecimento pessoal, envolve relacionamento íntimo com Deus. Apenas a partir desse relacionamento íntimo é que, de fato, o educador cristão pode impactar a vida dos outros. É necessário essa apropriação existencial de Deus e da sua palavra para que, de fato, o educador cristão transmita a verdade para os outros, né? Então, você educa de acordo com o que você adora, né? Adorar define quem nós adoramos, define quem nós somos define o modo como nós educamos, o que nós transmitimos a outros. Então, essa relação entre educação e religião é fundamental, meus irmãos. E o mais importante aqui é que você considere isso. Você só pode transmitir aos outros, você só pode instruir os outros, você só pode fazer discípulos efetivamente como educador cristão se você conhecer a Deus. E quando eu falo a respeito de conhecer a Deus, eu não estou dizendo apenas a respeito de saber um monte de doutrina sobre Deus, ou saber vários versículos de cor. Eu estou dizendo a respeito de um relacionamento existencial com Deus. Veja que o verbo conhecer na Bíblia hebraica era o verbo utilizado para falar a respeito de relacionamento íntimo entre o homem e a mulher. De relacionamento, era o verbo utilizado para intercurso sexual. Adão conheceu a Eva e com ela teve um filho. É o mesmo verbo que aparece num texto como esse, fala a respeito da nossa necessidade de conhecer a Deus. É claro que a gente não está erotizando esse processo, mas o que a gente está querendo dizer é que o que a Bíblia hebraica tem em pauta ao fazer essa referência é que o conhecimento verdadeiro de Deus é um conhecimento relacional e íntimo. Isso é que é conhecer a Deus, e não apenas saber várias coisas a respeito dele. Tem gente que sabe muito sobre Deus, mas que não conhece a Deus. Ao passo que tem gente que sabe pouco de teologia, mas conhece a Deus profundamente. Essas coisas não deveriam ser desassociadas. O verdadeiro conhecimento teológico deveria nos levar à adoração profunda, à reverência a Deus, temor a Deus, e a um conhecimento íntimo dele. Mas no mundo quebrado e caído, nem sempre as coisas andam juntas. Portanto, é necessário que você investigue o seu coração, que você escrute o seu coração e veja a partir de onde você está ensinando. Quais são suas crenças básicas? Quais são os seus compromissos fundamentais de fé? A quem você de fato adora? Porque você educa de acordo com aquilo que você adora. Como diz o nosso ilustre professor Felipe, um dos seus livros tem exatamente esse título, um grande insight, uma grande verdade. Quem nós adoramos define quem nós somos, né? E Parker Palmer diria, por sua vez, que você ensina aquilo que você é. Você ensina aos seus discípulos, aos seus alunos, aquilo que você é. Portanto, é muito necessário nós identificarmos onde estão as nossas crenças básicas, porque as nossas crenças básicas, a nossa fé,
fundamentalmente, ela vai definir como nós educamos, porque não há neutralidade do ponto de vista da educação. Ou nós transmitimos para as pessoas uma educação cristã, ou transmitimos às pessoas uma educação secular. E é isso que nós vemos aqui, o princípio da não neutralidade. Essa é a razão pela qual não há educação, nem visão sobre educação religiosamente neutra. Toda visão sobre educação diz algo sobre Deus, ainda que não explicitamente. Não dizer nada sobre ele significa ignorá-lo. E se Deus é quem ele diz ser, ignorá-lo significa rejeitá-lo. Então, não há educação neutra. Ou alguém educa a partir da pessoa de Deus e tem ele como referência para ensinar aquilo que se pretende ensinar, aquilo que se propõe ensinar, ou rejeita Deus e o ignora. E isso transforma essa educação em uma educação secularizada e completamente desprovida de verdade. Completamente desprovida de verdade. E isso nos leva ao último aspecto que nós queremos tratar nessa nossa primeira semana, que diz respeito à distinção entre educação confessional e educação laica, a distinção entre educação confessional e educação laica. Vamos ver do que isso diz respeito? Veja só. Quando nós consideramos Deuteronômio 6, nós vemos que não existe, de fato, educação laica. É a partir do temor de Deus que nós descobrimos o conhecimento, e é esse conhecimento verdadeiro que deve ser transmitido aos outros. E se, de fato, o nosso conhecimento não parte de Deus e do temor dele, ele parte de algum outro ídolo, e é as mentiras desse ídolo que nós vamos transmitir aos outros. Então, toda educação ela é fundamentada em princípios religiosos, não é? Então, veja, educação laica é aquela em que a confissão de fé permanece não detectada ou declarada, e algumas vezes ela é até inconsciente, enquanto que educação confessional é aquela cuja confissão de fé é consciente e declarada desde o princípio. Como isso se aplica? Como isso se aplica ao princípio da laicidade na escola pública? Então, essa é uma questão interessante para a gente considerar. Não existe educação não religiosa. Toda educação é religiosa. Toda educação parte de princípios de fé. Então, quando se propõe uma educação laica, na qual as pessoas estão dizendo que o princípio religioso ele é não confessado, não admitido, geralmente o resultado disso é uma educação secularizada, uma educação religiosa, mas que assume como preceitos religiosos outros pontos de partida que não o Deus verdadeiro. Então, não existe educação arreligiosa. Uma educação laica nunca é uma educação desprovida de religião, porque a fé está depositada em outro que não o Deus verdadeiro que se revela na Escritura. E isso vai, de fato, impactar todo o conteúdo transmitido e o modo como se transmite esse conteúdo também. A diferença entre educação laica e educação confessional é que a educação confessional assume o seu ponto de partida religioso. Pode até ser uma confessionalidade que não seja cristã de fato. Pode ser uma confessionalidade judaica, por exemplo. Mas pelo menos explicita qual é o ponto de partida religioso por trás da educação que se propõe a oferecer. Enquanto a educação laica muitas vezes é simplesmente uma educação hipócrita, porque ela está se dizendo uma educação desprovida de religiosidade, quando na verdade nós vimos que isso é completamente impossível. É impossível que a educação seja desprovida de religiosidade. Então, veja só a consequência disso, né? Gosto muito dessa declaração aqui, extraída do livro do professor Felipe, né? Uma leitura atenta do século XIX nos permite hoje perceber, com o devido recuo histórico, que houve uma militância
ateia e materialista que acabou por desqualificar a religião e com ela qualquer filosofia que aceitasse a transcendência como fonte aceitável de vivência, valores e conhecimentos, para instituir um dogmatismo cientificista que nada tinha de científico, mas era antes ideológico. Escola laica, longe de ser um espaço de pluralismo e de discussão livre de ideias, tornou-se, além de seus atrelamentos políticos e econômicos, um instrumento ideológico da ciência oficial, portanto, materialista. Então, que trecho mais cheio de insight e de considerações importantes para nós esse. Muitas vezes aquilo que se propõe como um ensino laico, na verdade, é o ensino da ciência oficial, do cientificismo, do materialismo. Então, quais são os compromissos? Os compromissos são o evolucionismo de Charles Darwin, o marxismo de Karl Marx. Esses são os compromissos assumidos, esses são os ídolos por trás. E é a partir desses ídolos que se ensina um conteúdo cheio de mentira, de engano e de obscuridade. Né? Então, não podemos acreditar nessa falácia da escola laica como uma escola que está desprovida de preceitos religiosos. Na verdade, os compromissos fundamentais de crença e de vida estão em outro lugar, estão no materialismo, né? No materialismo histórico, no materialismo científico e, portanto, estão conduzindo essas pessoas para longe de uma vida que tenha propósito, que tenha direção, que tenha paz, que tenha plenitude. Estão privando as pessoas de Shalom, que é algo que só podemos encontrar no Deus verdadeiro e na sua revelação. Então, eu quero convidar vocês a fechar essa nossa discussão da primeira semana pensando no que nós aprendemos nessa segunda sessão. Quais são os pressupostos religiosos que você abraça como educador? É uma boa questão para você refletir e para você colocar na sua atividade reflexiva. O que norteia você como educador? Você tem sido coerente como educador cristão, permitindo que a fé no Deus verdadeiro, seus compromissos de fé mais profundos, norteiem tudo que você pensa, tudo que você... o modo como você compreende a realidade, o modo como você pauteia a sua conduta, a sua moral, e isso reflete nos seus meios, nas suas práticas pedagógicas e no conteúdo que você ensina, seja em casa, seja na igreja, seja na escola, onde quer que você esteja sendo usado por Deus como educador. Não permita que isso seja um peso para você, muito pelo contrário, nós temos que confessar aqui a nossa constante inconsistência nesse tempo entre o já e o ainda não. Jesus já nos transformou, Ele já nos redimiu. Ele já fez com que o nosso coração repousasse nele. Mas o pecado ainda está presente e por causa do pecado nós somos inconsistentes com a nossa profissão de fé muitas vezes. Isso impacta o modo como nós ensinamos nossos filhos, isso impacta a qualidade do nosso discipulado na igreja, mas nós podemos clamar pela graça e pela misericórdia do Senhor e com o auxílio indispensável do Mestre sempre presente, nos iluminando, que é o Espírito Santo, nós seremos usados por Deus para influenciar as pessoas a quem nós educamos. Então, veja só, após refletir por 1 ou 2 minutos, elabore em 1 ou 2 breves parágrafos os aprendizados mais significativos que você leva dessa aula. Vá até o nosso ambiente do Moodle e procure pelo fórum Exercício Reflexivo. Poste suas reflexões no fórum e após a aula interaja com pelo menos um colega. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nós encerramos a nossa primeira semana e eu convido você a realizar ali a atividade reflexiva, né, para que você pense sobre tudo que você aprendeu ao longo dessa semana, né, e possa, de fato, tirar proveito dessa nossa experiência juntos. Nós
estamos à sua disposição para aquilo que você precisar. Tire as suas dúvidas no fórum de dúvidas, né? Fique à vontade para trazer ali a sua contribuição, apresentar a sua questão e continue acompanhando o nosso curso. Nos vemos nas aulas, nos vídeos da segunda semana. Um grande abraço, Deus abençoe você ricamente.